Em um tempo imemorial, antes que as aldeias se tornassem cidades e as lendas se perdessem na bruma da modernidade, vivia Maria. Sua beleza era um canto de sereia, capaz de prender olhares e acender paixões, mas sua origem humilde a mantinha à margem dos círculos de poder. Seus olhos, da cor da noite, e seus cabelos, como cascatas escuras, contrastavam com a simplicidade de suas vestes e a modéstia de sua vida. No entanto, o destino caprichoso e cruel teceu para ela um amor proibido, um fogo ardente e perigoso. Ele era um nobre rico e arrogante, um homem acostumado a ter seus desejos atendidos, a quem a beleza de Maria não passou despercebida. Entre sussurros e encontros furtivos à beira do rio, nasceu um romance intenso, uma paixão que desafiava as rígidas barreiras sociais da época. Maria, cega pelo amor e pela promessa de uma vida além de sua condição, entregou-se a ele por completo. Desse amor brotaram duas crianças, dois meninos de olhos brilhantes e risos contagiantes, que preencheram a vida de Maria com uma alegria indescritível. Seus filhos eram a materialização de seu grande amor, a prova viva de uma felicidade que parecia eterna. Mas a eternidade é uma miragem para os corações apaixonados. O nobre, homem de sua classe, jamais poderia desposar uma mulher de origem tão modesta. A sociedade exigia uma união que elevasse seu status, não que o diminuísse. Assim, sem aviso, sem piedade, ele abandonou Maria, trocando-a por uma mulher de sua própria estirpe, de linhagem e fortuna compatíveis. A humilhação pública foi avassaladora. Maria, antes cortejada e invejada, tornou-se objeto de escárnio, uma sombra de si mesma, despojada de amor e status. Seus filhos, antes a fonte de sua maior alegria, transformaram-se em um lembrete constante da traição, da desgraça que a consumia. Cada riso infantil, cada abraço inocente, era uma punhalada em seu coração ferido. A dor de Maria deu lugar à fúria, e a fúria, por sua vez, à loucura. Sua mente, antes clara e esperançosa, agora era um turbilhão de desespero e ressentimento. O amor que sentia pelos filhos foi corroído pela amargura, pela imagem do pai que os abandonara, refletida em seus pequenos rostos. Em um ato de desespero incontrolável, movida por uma cegueira insana, ela os levou até a beira do rio, o mesmo rio que testemunhara seu amor e suas promessas. E ali, sob o véu da noite e o murmúrio indiferente das águas, Maria cometeu o ato mais terrível que uma mãe poderia conceber. Afogou seus próprios filhos. No instante em que as pequenas vidas se esvaíram nas profundezas escuras, a névoa da loucura se dissipou e o remorso a atingiu com a força de um raio. O horror do que acabara de fazer a esmagou, um peso insuportável no peito. O pranto irrompeu de sua garganta, um lamento primal que rasgou a noite. Incapaz de viver com a culpa, com a imagem dos filhos perdidos para sempre por suas próprias mãos, Maria atirou-se nas águas geladas do mesmo rio, buscando o fim de sua agonia. Mas a morte não lhe trouxe paz. Seu espírito, condenado por seu ato hediondo, foi forçado a vagar. Presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos, Maria foi sentenciada a procurar eternamente pelos filhos que tirou de si. E assim, seu primeiro lamento ecoou pelas margens, um choro de dor e arrependimento que gelaria a espinha de quem o ouvisse. "Ai, meus filhos!" gritava, sua voz fantasmagórica carregada de uma angústia sem fim. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O lamento de Maria, que agora se tornara La Llorona, não permaneceu confinado às margens solitárias daquele rio fatídico. Como um vento frio que sussurra segredos sombrios, a história de seu ato desesperado e seu choro fantasmagórico começou a se espalhar pelas aldeias vizinhas.
Os primeiros a testemunhar sua angústia foram pescadores que, em noites de lua cheia, juraram ter visto uma figura pálida e etérea, vestida de branco, flutuar sobre as águas, seus braços estendidos em uma busca desesperada. O som que emanava dela era um pranto dilacerante, um "ai, meus filhos", que penetrava a alma de quem o ouvisse, gelando o sangue nas veias e arrepiando cada pelo do corpo. Esses relatos iniciais, repletos de terror e fascínio, foram a semente da lenda. Os aldeões, outrora céticos, começaram a partilhar suas próprias experiências, suas vozes baixas e trêmulas em torno das fogueiras. Alguns afirmavam ter ouvido o choro distante nas noites mais escuras, mesmo longe do rio, como se o desespero de La Llorona pudesse transcender as barreiras físicas. Outros contavam sobre encontros mais próximos, onde a figura fantasmagórica parecia surgir das sombras, seus olhos vazios buscando algo que jamais encontraria. A descrição era sempre a mesma: o véu branco, o rosto desfigurado pela dor e o lamento eterno. Assim, de boca em boca, de geração em geração, a lenda de La Llorona ganhou vida própria, tornando-se uma advertência sombria e um conto de horror que moldava a vida da comunidade. O impacto na vida dos aldeões foi profundo e tangível. O medo de La Llorona enraizou-se nas mentes das crianças e dos adultos. Os pais, com olhares sérios e vozes firmes, alertavam seus filhos incessantemente para não se aproximarem de rios, lagos ou qualquer corpo d'água à noite. La Llorona pode levar vocês, diziam, à ameaça velada de um destino terrível pairando no ar. As brincadeiras noturnas perto da água cessaram. Crianças que antes corriam livremente, agora eram chamadas para dentro de casa ao menor sinal do crepúsculo. A figura de Maria, agora um espírito atormentado, tornou-se a personificação do perigo que espreitava nas sombras, um lembrete constante das consequências da desobediência. O medo de que La Llorona, em sua incessante e cega busca, pudesse confundir outras crianças com as suas e levá-las para as profundezas, era uma sombra constante na vida da comunidade. Em busca de alguma forma de proteção, os aldeões começaram a recorrer a antigos rituais e superstições. Cruzes eram desenhadas nas portas, orações sussurradas ao anoitecer, e amuletos de proteção eram pendurados nas janelas. O objetivo era afastar o espírito inquieto, criar uma barreira entre o mundo dos vivos e a angústia eterna de La Llorona. A busca por explicações para sua existência ia além do mero terror. Era uma tentativa de compreender a dimensão da dor que aprendia, de encontrar uma lógica para a sua maldição. Enquanto isso, o espírito de Maria, preso entre dois mundos, continuava sua busca incessante. Ela era uma alma em tormento, incapaz de encontrar a paz, condenada a reviver o momento de seu terrível erro. Seu choro não era apenas um som. Era a manifestação de um arrependimento avassalador, a expressão de uma dor que nunca cessava. Ela vagava pelas margens dos rios e lagos, suas mãos estendidas, seus olhos buscando as pequenas faces que ela mesma havia tirado. O lamento de "ai, meus filhos" era um eco de sua própria culpa, um mantra de sua angústia eterna. A ironia cruel de sua maldição era que ela buscava aquilo que por suas próprias mãos havia destruído. Em sua fúria e desespero havia também uma raiva contida, uma chama que ardia contra o nobre, o pai de seus filhos, que a havia abandonado. O desejo de vingança, de fazê-lo sentir a mesma dor que ela sentia, era poderoso, mas inatingível. La Llorona estava presa em sua própria tragédia, sua existência definida pela perda e pelo remorso. Ela não podia alcançá-lo, não podia puni-lo. Sua punição era a perda eterna daquilo que ela mais amava, uma sentença autoimposta e inescapável. A vingança, para ela, era uma miragem, um desejo que se dissolvia na névoa de seu próprio lamento,
deixando-a apenas com a companhia de sua dor infinita. A lenda de La Llorona, enraizada na cultura popular, transcendeu séculos e fronteiras, adaptando-se aos tempos modernos, mas mantendo intacta sua essência aterrorizante. Mesmo nos dias de hoje, em meio a cidades iluminadas e à onipresença da tecnologia, relatos de encontros com o espírito choroso persistem. Não são apenas histórias sussurradas em acampamentos ou contos de avós. São testemunhos de pessoas comuns, pescadores noturnos, motoristas de madrugada, moradores de áreas ribeirinhas, que afirmam ter ouvido o lamento inconfundível ou vislumbrado a figura pálida e etérea de La Llorona. A lenda se reflete em filmes, séries e livros, perpetuando o medo e a fascinação por essa entidade. Ela serve como um sombrio aviso, um eco do passado que nos lembra das consequências devastadoras da ira e do desespero, e da facilidade com que a dor pode transformar um ser humano em uma criatura de tormento eterno. La Llorona, mais do que um mero fantasma, tornou-se um símbolo multifacetado. Ela representa a maternidade perdida, o amor que se transforma em loucura e o sofrimento que transcende a própria morte. Sua figura é um espelho para discussões profundas sobre a culpa, o arrependimento e a possibilidade de perdão. Em muitas culturas latino-americanas, a lenda é usada para ensinar lições morais valiosas. É um conto que adverte as crianças a não desobedecerem, a não vagarem sozinhas à noite e a respeitarem os perigos da água. Mas, em um nível mais profundo, ela provoca uma reflexão sobre a responsabilidade dos pais, sobre os extremos da dor humana e sobre a capacidade de um ato impensado de moldar o destino de uma alma para a eternidade. O choro de La Llorona não é apenas um lamento por seus filhos. É um lamento pela própria humanidade, um lembrete de quão tênue é a linha entre o amor e o desespero. A questão da redenção para La Llorona é um tema que permeia a lenda, gerando debates e esperanças, por mais tênues que sejam. A crença popular sugere que ela só encontrará a paz quando finalmente encontrar seus filhos. Essa ideia adiciona uma camada de tragédia à sua maldição, pois a busca é, por sua própria natureza, infrutífera. Como encontrar aqueles que ela mesma tirou da existência? A esperança de que um dia seu choro cessará é um anseio humano por um final feliz, mesmo para a mais sombria das histórias. No entanto, a natureza de seu ato, o infanticídio, levanta a questão se o perdão para uma transgressão tão terrível é realmente alcançável, seja divino ou autoimposto. Seria a paz para La Llorona um ato de encontrar seus filhos ou um ato de perdoar a si mesma? A lenda não oferece respostas fáceis, deixando a questão em aberto, um convite à reflexão sobre a complexidade da culpa e da absolvição. Assim, o lamento de La Llorona continua a ecoar, um som fantasmagórico que transcende o tempo e o espaço, um eco eterno de uma tragédia passada. Sua lenda se entrelaça no folclore e na identidade cultural de muitos povos, uma história que é contada e recontada, adaptada e reinterpretada, mas nunca esquecida. Ela permanece como um conto de advertência, um lembrete das consequências devastadoras do amor que se transforma em ódio, da dor que cega a razão e do remorso que condena uma alma a uma existência de tormento. A figura de Maria, a jovem de beleza incomparável e de origem humilde, que um dia conheceu a alegria e depois a mais profunda das angústias, transformou-se em um arquétipo universal da dor materna. La Llorona nos convida a refletir sobre o amor, o luto, a culpa e a difícil jornada em busca de redenção, mesmo diante do irreparável. Seu choro, embora aterrorizante, é também um chamado à compaixão e à compreensão dos abismos da alma humana, garantindo que sua história e a tragédia que ela representa jamais se perderão nas brumas do esquecimento.